Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para reagir outra vez ao nosso recebido, que diz respeito ao nosso mais novo livro, Comentário Expositivo de Apocalipse, do Cronos ao Kairos, Consolo, Juízo e Esperança. Este livro faz jus ao volume de número 1 de uma série que, querendo Deus, será constituída de 5 respectivos volumes, todos eles de caráter escatológico. E para esta série escatológica, nós encabeçamos a seguinte temática: para aprender e pensar sobre o fim. Temos um material aqui de excelentíssima qualidade, bastante espesso, correspondendo a justamente 445 páginas, um conteúdo de fato bastante significativo. Conteúdo este que é imbuído de 8 anos de dedicação à escrita deste livro, bem como ao estudo, amparado, portanto, por uma gama de teólogos e também escatólogos sérios. E aqui vocês vão poder acompanhar esta verdade nas referências bibliográficas de diversas obras consultadas e também citadas, referendadas ao longo da construção deste comentário expositivo, que foi publicado pela editora Código 27, e realizou um maravilhosíssimo trabalho com uma qualidade absurda. Bom, a fim de que esse vídeo não fique muito longo, vamos avançar aqui a esse maravilhoso sumário, observando toda a estrutura da porção escriturística deste comentário expositivo. Nós abrimos o livro, evidentemente, com uma apresentação, passando pela introdução, e depois vamos perpassar para as respectivas divisões da construção deste comentário, que está constituído por 8 partes. Na parte de número 1, nós vamos trabalhar a questão da doutrina e interpretação. Na parte de número 2, a era ou o período da igreja, correspondendo aos capítulos 1, 2 e 3 do livro de Apocalipse. Na parte de número 3, nós vamos fazer aqui a tratativa do arrebatamento da igreja, perpassando aqui pelo capítulo de número 4 e o capítulo de número 5 do livro de Apocalipse. Na parte de número 4, temos aqui o período sombrio da grande tribulação, que dentro da cronologia apocalíptica corresponde desde o capítulo de número 6 até o respectivo capítulo de número 18 do livro de Apocalipse. Na parte de número 5, correspondendo ao capítulo, portanto, 19 do livro de Apocalipse, a segunda vinda de Cristo em glória. Na parte de número 6, o milênio, juízo final, apontando para o capítulo 20. Na parte 7, novos céus e nova terra, correspondendo ao capítulo 21 e 22. Aqui, meus amados irmãos, na parte de número 8, que tem como título Os Rudimentos da Eternidade, vai funcionar como uma espécie de apêndice, um apêndice doutrinário, onde nós vamos trabalhar diversos temas que abrange a sambaca, os rudimentos da eternidade, dentre os quais aquele tema, polêmico: iremos ou não nos reconhecer na eternidade? Enfim, o que é que o livro de Apocalipse tem a nos dizer sobre isso? Muito bem, amados. Estamos aqui na apresentação do livro. Eu quero, portanto, sintetizar aqui, em não muito tempo, esse destaque que vale com certeza a pena, sintetizar que logo na abertura da apresentação do livro, nós já tivemos o cuidado minucioso de deixar bem claro a maneira interpretativa pela qual este comentário expositivo está estruturado. E aí, nós encabeçamos para a apresentação a seguinte fala: o presente comentário expositivo do livro de Apocalipse, desenvolvido capítulo por capítulo, está fundamentado na interpretação futurista
dentro da perspectiva pré-tribulacionista e pré-milenista, orientada por uma hermenêutica sólida e literal, isto é, dispensacionalista, com o propósito de conduzir o leitor a uma compreensão fiel da revelação última de Deus à humanidade, demonstrando que, longe de ser apenas um registro de juízos e catástrofes, o livro de Apocalipse é, sobretudo, uma mensagem de esperança, consolo e triunfo para os que permanecem fiéis ao Cordeiro. E aqui, evidentemente, nós vamos continuar com a construção da apresentação deste simplório comentário expositivo. Vamos partir aqui, amados, para a gente ganhar tempo, para a parte de número 1. Parte de número 1. Olha que abertura linda, essa parte de número 1. Como vimos lá na guisa introdutória, isto é, no índice, doutrina e interpretação. Essa temática está fundamentada em Apocalipse 1:19, que é basicamente o versículo-chave para que se possa compreender toda a narrativa do livro de Apocalipse. Tá? E aqui na doutrina e interpretação, nós vamos abrir esta temática, destacando a cronologia e estrutura do livro de Apocalipse. Deixa eu só explicar aqui para vocês que essa cronologia e essa estrutura vai funcionar aqui como uma espécie de guia interpretativo, porque aqui nós vamos pontuar cronologicamente todos os respectivos eventos dado aos seus diferentes capítulos, ou seja, vamos iniciar aqui no capítulo 1, ó, é um guia interpretativo, e vamos até o capítulo de número 22. Tá? 1 até o capítulo 22. Passando aqui pela prólogo das cartas, a visão do Cristo glorificado, as 7 cartas da Igreja Asa Menor, iniciando com Éfeso, finalizando com a Odisseia. Na esfera de número 3, as coisas que depois dessas de acontecer, abrindo, portanto, esse capítulo de suma importância e de extrema envergadura, que é o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Tá? E como dito anteriormente, todo o restante da narrativa até o capítulo de número 2. Ainda na questão de doutrina e interpretação, nós destacamos aqui os conceitos e métodos de interpretação, que é uma análise bastante interessante para a gente entender a importância dos conceitos e métodos de interpretação. Depois nós vamos abordar o método alegórico, o método literal, o método anagógico e, por fim, chegamos de fato nas escolas de interpretação, ou seja, quais são as diferentes linhas de interpretação que interpreta o livro de Apocalipse de maneira distinta, diferente. E aí temos, portanto, a interpretação preterista, a interpretação histórica. E é interessante, amados irmãos, que dentro de cada uma linha de interpretação, nós tivemos o cuidado de sintetizar aqui, ó, os eventos apocalípticos. Tá vendo? Ou seja, qual maneira esse tipo de linha de interpretação interpreta os eventos do Apocalipse. Tá? E aí nós fizemos uma estrutura bastante didática, tá? Bastante visual, para que haja, de fato, uma compreensão, símbolos, acontecimentos, de acordo com a interpretação ora comentada. Tá? E aí temos aqui a interpretação idealista, a interpretação futurista, que, diga-se de passagem, é a qual nós cremos. E aqui, irmãos, embora não seja uma parte bastante espessa dessa questão de doutrina e interpretação, mas sistematicamente muito importante, é uma parte que eu dediquei aqui à apologética, ou seja, defesa ao método futurista, ou seja, uma defesa da visão que nós cremos que é a mais coerente, a que mais se aproxima das Sagradas Escrituras. É o defesa ao método de interpretação futurista. Em seguida, vamos fazer uma abordagem prática,
sobre o dispensacionalismo, né? Que é o dispensacionalismo, suas características principais: interpretação literal das Escrituras, distinção entre Israel e a Igreja, glorificação de Deus como propósito central. Aqui nós vamos dar uma introdução sobre as 7 dispensações bíblicas. Aqui nós abrimos as 7 dispensações bíblicas. E aí, o nosso breve comentário agora, a parte de número 2 do livro, que é a Era da Igreja. Destacamos como versículos aqui Apocalipse 1, versículos 5 e 6. Tá? Vamos dar aqui um prólogo de todas as cartas, a questão da mensagem, tá? A revelação do Cristo glorificado, a apresentação do Cristo glorificado nas 7 igrejas, a estrutura das cartas, a introdução das cartas, tá? Interpretação das cartas, a cidade, uma introdução à cidade das cartas, isso é muito interessante. Para que esse vídeo não fique longo, para que você tenha, de fato, o entendimento e a importância da envergadura dessa obra, vamos observar aqui um comentário polêmico, né, da escatologia bíblica, que é Apocalipse 3:10. Se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação. Vamos ver o que nós comentamos aqui. Livramento da tribulação. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. E aí seguimos aqui, evidentemente, fazendo o comentário. No presente versículo em análise, é absolutamente saudável identificá-lo como sendo uma promessa específica de livramento da igreja quanto ao período denominado como Grande Tribulação. É de fundamental importância não confundir a Grande Tribulação com as tribulações comuns que marcam a jornada do cristão no mundo. Palavra de Jesus. No mundo tereis aflições. Estas, quais? A sintetização de Jesus. Estas são parte da vida cristã, ao passo que o período tribulacional em si será um evento único na história humana. Aliás, o próprio Jesus, ao discorrer sobre este tempo, afirmou dizendo: porque haverá então grande tribulação. Olha a ênfase de Jesus. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus 24:21. Isto é, ou seja, a tríplice megale, grande tribulação, é um evento incomparável, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. A igreja, conforme cremos, será poupada deste juízo proeminente, e há subsídios sólidos e teológicos que sustentam essa esperança do corpo de Cristo. Tais fundamentos serão abordados com mais propriedade quando comentarmos especificamente os capítulos 6 a 18 de Apocalipse. Antes, contudo, é essencial compreendermos o significado da expressão contida em Apocalipse 3:10, a hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Essa expressão certamente não se refere a uma expressão corriqueiramente comum, mas a uma tecnicidade linguística que aponta diretamente para um período sombrio da grande tribulação, um tempo de juízo universal que envolverá toda a terra, todavia com foco específico em Jerusalém e Israel, em virtude da rejeição dos judeus ao Messias. E aqui nós fazemos uma sintetização daquela célebre lamentação de Jesus, quando ele chora diante de Jerusalém, e de fato se lamenta, né? Mateus 23, do 31 ao 39. Observa a promessa de Cristo à comunidade da Filadélfia e, por extensão, a toda a igreja. Eu te guardarei, olha a ênfase, da hora que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. E aqui eu vou comentar essa expressão. O uso do termo guardarei da hora, ek, no grego,
pode ser traduzido literalmente como fora de, indicando uma ação de remoção à parte de determinada ocasião, coisa ou pessoa. Trata-se de uma preposição que denota afastamento, para fora de, o que implica em uma preservação fora do período mencionado, e não em uma proteção durante esse período. Isso, naturalmente, corrobora com as dissertações escatológicas do apóstolo Paulo acerca da doutrina do arrebatamento pré-tribulacional, ou seja, o arrebatamento antes da grande tribulação, nas quais fica evidente que a igreja será retirada da terra antes da manifestação plena da ira divina, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Sendo assim, a sequência escatológica indica que após o arrebatamento da igreja, terá início a grande tribulação, cujo um dos propósitos é tentar ou pôr à prova os que habitam na terra. É importante salientar que nas Sagradas Escrituras, de modo específico no Apocalipse, essa expressão aos que habitam na terra frequentemente se refere aos ímpios, ou seja, aqueles que rejeitam a Deus. Portanto, o termo tentar está aqui relacionado ao conceito de experimentar ou provar, mas não no sentido positivo. O próprio Tiago adverte dizendo: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e também a ninguém tenta. Em outras palavras, essa tentação será consequência direta do juízo divino no tempo do fim, em razão da perversidade humana. O profeta Isaías descreve esse cenário com bastante precisão. Isaías capítulo 24, versículo 4 e versículo 5. Contudo, a promessa feita à igreja é de total livramento quanto ao tempo, intensidade e ao propósito desta tribulação final. Desse modo, a construção gramatical da frase eu te guardarei da hora indica uma ação de retirada prévia e não de uma mera proteção durante o evento. Ou seja, a equação é clara. Quem é livrado de quê? A igreja é livrada da grande tribulação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, e há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Portanto, a nossa defesa aqui é pré-tribulacionista, que a igreja não passará pela grande tribulação. E aqui nós vamos seguindo, fazendo os comentários. Depois, na abertura do capítulo de número 4, nós voltamos a falar sobre o arrebatamento da igreja. Temos aqui o período da grande tribulação. Enfim, um material riquíssimo, belíssimo para você que deseja aprender com mais profundidade, clareza, o livro de Apocalipse. Queridos, por que eu fiz questão de fazer este vídeo um tanto quanto longo? Justamente para que você entenda que, embora este livro seja um comentário expositivo, mas, através da explicação que nós demos aqui em Apocalipse 3:10, você pode compreender que a linguagem está bem acessível, fácil de ser compreendido, dificilmente você terá grandes dificuldades de compreender. Embora em alguns momentos os termos técnicos da escatologia, de modo geral, no campo da interpretação, se faz necessário abordar. Mas, em sua grande maioria e em sua envergadura, o livro está com uma linguagem bem fácil, bem acessível, tá? Bem dinâmica, para que você possa, de fato, aprender o livro de Apocalipse, fazendo jus ao subtópico, né, o subtema do livro, que é para aprender e pensar sobre o fim. Queridos, sem mais delongas, essa foi a nossa apresentação prévia do livro. Se você, portanto, tiver interesse em adquirir essa obra, deixe aqui instituído nos comentários Apocalipse, porque nós vamos elaborar aqui uma lista de espera
na pré-venda, e assim que o livro estiver disponível para comercialização, nossa equipe vai entrar em contato com vocês e vocês vão estar recebendo o livro a fim de que o nome do Senhor seja glorificado e vocês sejam, portanto, edificados. Em nome de Jesus, finalizamos esse vídeo, agradecendo o carinho e a atenção de vocês. Deus abençoe. A paz.